Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois do velório e agora a Efsun, que está ao lado do Mehmet, todo se lamentando essa perda. É aí quando o telefone dela toca. Quando ela vê que é a Nuran, então ela se levanta, diz que precisa atender esse telefonema. E ao chegar em um local que ela percebe que ninguém vai ouvir o que ela vai conversar com a Nuran, é aí quando ela questiona se ela, a Nuran, conseguiu convencer a Bahar de não contar nada. A Nuran responde a ela que até tentou, fez de tudo para convencer ela que não contasse nada, só que foi perdido porque a Bahar perdeu a razão e logo questionou ela, a Nuran, o que é que ela ia fazer com ela, se também iria tirar a vida dela por conta de tudo isso. E a Nuran responde a Efsun, que ficou até sem palavras, mas que ela diz que vai fazer até o impossível para contar tudo para o Mehmet. A Efsun logo se revolta, fica desesperada e fica perguntando o que é que a Bahar tem na cabeça. A Nuran, se lamentando muito, pede a Efsun que por favor que ela não deixe, que ela faça o que tiver de fazer, porque ela tentou fazer de tudo e não conseguiu, mas que ela, a Efsun, tem que fazer o que for preciso para impedir a Bahar de contar tudo ao Mehmet. A Efsun diz a ela que não se preocupe, pode deixar que ela vai cuidar de resolver tudo isso, e em seguida desliga o telefone e volta lá para o seu povo. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, eu quero pedir a vocês só uma coisa: deixa aí o gostei de vocês para que vocês recebam sempre em primeira mão tudo que ainda vai acontecer em Essa Vida é Minha. Quero te fazer apenas uma pergunta: qual seria o melhor final para Efsun? Deixa aí nos comentários, porque quero também saber a tua opinião. Quando ela se senta ali ao lado do Mehmet, é aí que a campainha toca. Ela já sabe que quem tá ali é a Bahar para contar tudo para o Mehmet. Então ela, a Efsun, pede que nenhum deles precise se preocupar, porque ela mesma vai lá atender e ver quem está chamando lá na porta. Ao abrir a porta, a Efsun já vai logo dizendo que imaginou que era ela que estava chamando ali. Então a Bahar, revoltada, pergunta se o Mehmet está ali. A Efsun agora trinca os dentes e diz a ela que sim, que ele está lá na sala, que ele acabou de enterrar a mãe dele que morreu no dia anterior, e diz a ela que ela vai embora e que deixe o pai dela sofrer a perda dele ali em paz, e pergunta o que é que ela tem na cabeça e manda ela ir embora. A Bahar diz a ela que tem muita coisa importante para falar para o Mehmet. A Efsun continua revoltada, pergunta a ela se é mesmo, se ela acha mesmo que vai contar alguma coisa para o Mehmet. Vai ali, pega um casaco, sai fora com ela e pergunta se ela está louca, o que é que ela tem na cabeça e o que ela pensa que vai fazer. Continua questionando ela e diz que não entende o que ela está querendo fazer, porque agora mesmo ela estava com a mamãe, e pergunta o que é que ela está pretendendo ali, toda hora ameaçando eles. Bahar fica em silêncio e ela continua questionando a Bahar, pergunta qual é a intenção dela depois de tudo isso. A Bahar então questiona ela se ela, a Efsun, agora vai dizer com quem é que ela deve conversar, e diz que tem muita coisa para falar para o senhor Mehmet e que ninguém vai lhe impedir, e pergunta a Efsun se é ela que vai lhe impedir. A Efsun diz que essa é a forma de impedir ela, porque ela perdeu a cabeça, e pergunta novamente no que ela está pensando. A Bahar então diz a ela que então ela tente lhe impedir, e a Efsun puxa ela novamente e diz a ela que ela não está pensando com a cabeça ali, que nem sabe o que ela está pretendendo fazer com isso, e começa agora a questionar ainda mais a Bahar, dizendo a ela que ele, o Yusuf, nem era avô dela e sim dela, da Efsun, e questiona ela novamente o porquê que ela está pensando isso, porque ele era um homem que era sim o avô dela, mas que ela não está fazendo nesse espanto todo porque ela nem via ele, e pronto, agora ele está morto, acabou. Ela começa a dizer novamente a Bahar que está sem palavras, que os próprios pais dela disse que ela não era culpada, e fica questionando a Bahar o que é que ela está pensando em fazer. A Bahar então questiona ela agora e diz, perguntando ela na realidade se ela realmente está querendo falar ali de traição, porque o senhor Mehmet quase acabou preso por causa dela ali, e ela vem agora querer dar de boa moça falando de traição. Jura que é isso mesmo? A Efsun diz que não, que isso não tem explicação e que não consegue entender o que está na cabeça dela, e que elas têm sim que encontrar uma solução, porque agora mesmo ela, a Bahar, não está bem da cabeça.
A Bahá então fecha ali e diz que não importa o que ela, Efsun, está achando, mas que ela, a Bahá, vai contar tudo para a polícia e agora mesmo. A Efsun segura ela novamente e pergunta o que é que ela está aprendendo e como ela se atreve a lhe ameaçar assim, e pergunta o que ela está querendo e diz que ela, a Bahá, está louca. A Bahá diz agora mesmo que ela solte ela porque ela vai contar tudo, só que o Elias chega nesse exato momento e a Efsun diz ao Elias que leve a Bahá porque ela está louca, dizendo que vai contar tudo para a polícia. A Efsun continua dizendo que a Bahá está louca porque ela está indo de porta em porta, ameaçando todo mundo, achando que ela está fazendo o que é certo. A Bahá continua em silêncio, o Elias também, e a Efsun continua dizendo um monte de coisa, que a Bahá está louca e que eles ali, todos eles estão sofrendo ainda pela morte da avó dela e que ela, Bahá, a todo tempo vem ali lhe ameaçar e pede que leve ela e converse com ela. O Elias pede que ela, Efsun, pode entrar e que não se preocupe porque ele precisa de um tempo ali para conversar sós com a Bahá. Depois que a Efsun sai, o Elias pede a Bahá que por favor que ele escute e que eles possam conversar, por favor. A Bahá então de deboche diz que isso é ótimo e que agora ele também quer conversar, né? O Elias então diz a ela que sabe muito bem que ela nunca vai querer perdoar o que eles fizeram, e a Bahá questiona ele se ele acha mesmo que uma coisa dessa que eles fizeram se perdoa. O Elias então diz a ela que ela tem que saber que tudo isso que aconteceu foi apenas um acidente e que ninguém ali desejava que nada disso acontecesse com Yusuf. O Elias continua dizendo a Bahá que todos eles ali entraram em pânico e que não souberam o que fazer na hora que aconteceu, e continua dizendo que tudo isso foi um acidente e que ele está arrependido de tudo isso. Bahá fica em silêncio e ele continua dizendo que ele se arrepende todos os dias de estar escondendo tudo isso dela esse tempo todo e que ele sabe muito bem o quão é ruim carregar um peso desse nas suas costas. Bahá fica em silêncio e é aí quando Elias diz que ele sabe muito bem o quão isso está machucando ela e por esse motivo ele mesmo vai à polícia para se entregar. Bahá continua em silêncio e Elias dizendo que ele vai agora mesmo assumir a responsabilidade de tudo isso e pede que por favor que ela não se preocupe. Bahá fica sem conseguir dar nenhuma palavra ali com o Elias e ele começa a dizer a ela que realmente ele está muito arrependido de tudo isso, toca nela e pede a ela que por favor que não fique com raiva dele e que apenas lhe desculpe. Depois ele sai e deixa a Bahá pensativa. Já com Elias é justamente o que ele faz, ele vai até a delegacia e logo depois de um tempo ele é chamado porque agora o Ismael vai poder ouvir ele. Só que quando ele entra, fica ali ao lado do Ismael, ele dá uma travada, fica em silêncio e o Ismael pede ele que por favor que ele fale, que ele está ali ouvindo. Elias continua em silêncio e o Ismael questiona ele novamente se ele está ali ouvindo e o Elias diz que sim, que está ali ouvindo sim. A todo tempo o Elias ali fica gaguejando, dizendo ao Ismael que precisa contar algo para ele importante. O Ismael diz a ele que sim, que ele está ali para lhe ouvir e pede para que ele conte o que ele está querendo lhe dizer. Só que quando ele pensa em dizer de fato tudo, é aí quando a Bahá abre a porta, eles ficam um tempo ali se olhando, o Elias se levanta, se emociona, começa a chorar, abraça a Bahá chamando pelo seu nome, e aí que o Ismael fica ainda mais perdido do que ele já estava ao perceber que o Elias ia lhe contar alguma coisa. Agora a Bahá chega, abraça ele e eles ficam ali chorando por um tempo e o Ismael fica todo perdido sem saber o que está acontecendo. A Bahá então chama ele para que eles vá embora e o Ismael, muito curioso, pergunta se eles não vão dizer antes o que é que está acontecendo. A Bahá então inventa uma conversa e diz que o pai dela estava ali para querer se desculpar por tudo o que aconteceu no dia anterior, só que ele, o pai dela, não tem nada a ver com isso, porque quem deve ali se desculpar por tudo o que aconteceu é ela, a Bahá. Só que o Ismael, ele fica meio desconfiado, pergunta se é isso mesmo e se ela tem certeza que é só isso. A Bahá responde ele que sim, que é só isso e depois pede desculpas a ele por ter lhe incomodado. Só que o Ismael, um bom farejador ali, ele fica desconfiado e sabe que tem alguma coisa de errado. O Atés nesse momento chega até a casa do Mehmet, bate na porta, a Beza lhe atende e pergunta o que ele está fazendo ali e o Atés diz que queria falar com o seu Mehmet e se ele se encontra no momento. O Mehmet, que vem passando nesse exato momento, se aproxima e pergunta ao Atés o que é
que ele quer. O Atés diz que apenas queria uns minutinhos com ele porque precisa falar com ele. O Mermetes diz a ele que não tem nada para falar com ele e o Atés diz que precisa, que insiste e que garante a ele que não vai demorar muito. Então o Mermete olha para Bésia e pede a ela que por favor que nem deixe a Oliar nem o Ardan saber disso, e ela diz que tudo bem e sai. Então o Mermete sai e vai andando um pouco ali, depois olha para o Atés e diz a ele que então ele fale logo o que ele está querendo. Então o Atés começa a dizer a ele que pede que ele lhe escute muito bem e que ele não venha pensar que ele está feliz pela morte da mãe dele. O Mermete olha para ele revoltado e o Atés continua dizendo que jura para ele que nada disso ele queria que tivesse acontecido com ela, mas tudo que ele estava querendo era levar justiça à pessoa que fez o quão mal com a família dele. Mermetes fica em silêncio e Atés começa a dizer que ele sabe muito bem a dor que é de um filho perder a mãe. Ele pode garantir que ele sabe o quanto dói isso. Mermete não dá uma palavra e o Atés continua dizendo que é uma dor que nunca uma pessoa deveria sentir, que ela até diminui com o tempo, mas que a lembrança nunca some. Mermete fica até sem saber o que falar e o Atés continua dizendo que jamais ele queria que tudo isso tivesse acontecido, mas o que ele queria na realidade era que a mãe deles dois ainda estivesse ali vivas. O Mermete diz que agora isso é muito tarde para tudo isso e o Atés diz que sim, que sabe disso muito bem. O Atés diz a ele que sim, que sabe disso muito bem e que ele jamais queria que tudo isso tivesse acontecido e que ele no momento ali, tudo que ele esperava era poder dar um pouco de apoio a ele, que não existisse essa inimizade e que ele pudesse ali colocar a mão no ombro dele e dizer o quanto que ele lamenta essa perda dele. Por sua vez, o Mermete continua em silêncio e o Atés não tem mais nada para falar e simplesmente vai embora. Já com a Barra e o Elias, logo depois de eles terem conversado muito sobre toda essa situação, a Barra diz a ele que jamais, nunca ela vai conseguir esquecer tudo isso que aconteceu. Elias fica em silêncio sem saber nem o que falar para Barra nesse momento e ela continua dizendo para ele que jamais vai conseguir esquecer tudo isso que aconteceu e que inclusive tem até uma cova lá. Ele fica calado, começa a se lamentar, chorando, e ela pergunta se ele consegue compreender e entender tudo isso. Barra continua dizendo que não consegue parar de pensar no Yusuf, nem muito menos respirar. Ela consegue quando ela começa a se lembrar de tudo isso. O Elias continua em silêncio e a Barra declara para ele que a partir de hoje nunca mais ela quer voltar a ver a Efsu nem sua mãe outra vez.